Jó era um homem bom e justo. Ele vivia na terra de Uz, uma região antiga e vasta. Era um homem de grande riqueza e prosperidade, abençoado com muitos bens. Seus rebanhos pastavam pelas encostas férteis. Seus filhos lhe traziam alegria e felicidade. O coração de Jó transbordava de gratidão pelas inúmeras bênçãos em sua vida. Ele era profundamente dedicado a Deus, sempre em oração. Era conhecido por sua retidão e seu temor ao Senhor, respeitado por todos. A vida de Jó era um testemunho constante de sua fé. A prosperidade de Jó não era por acaso, mas fruto de sua fé. Era um presente de Deus, uma dádiva divina. Deus o havia coberto de abundância e prosperidade. Ele era um farol do favor divino, um exemplo para todos. No entanto, mesmo em sua prosperidade, Jó permaneceu humilde e grato. Ele nunca se esqueceu da fonte de suas bênçãos, sempre reconhecendo Deus. Ele viveu uma vida de gratidão e adoração constante. A história de Jó nos lembra que Deus abençoa aqueles que são fiéis e devotos. Ele se alegra em cobrir seus filhos com coisas boas e maravilhosas, mas, como veremos, nossa fé é frequentemente testada em momentos difíceis. Um dia, uma reunião aconteceu nos reinos celestiais. Os céus estavam repletos de uma luz divina, e a atmosfera era de reverência e santidade. Os anjos estavam diante de Deus, seu Criador, em uma postura de adoração e respeito. Cada um deles irradiava uma luz celestial, refletindo a glória do Todo-Poderoso. Entre eles estava Satanás, o acusador da humanidade, uma figura sombria em meio ao brilho celestial. Ele se destacava, não por sua luz, mas por sua escuridão. Deus S5. Você já considerou meu servo Jó? Ele é um exemplo de retidão e devoção. Não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e justo que teme a Deus e evita o mal. Ele vive uma vida de integridade e fé. Satanás, S1. Jó teme a Deus de graça? Será que ele é fiel apenas por causa das bênçãos que recebe? Acaso não o tens protegido com um escudo, a ele, a sua casa e a tudo o que lhe pertence? Sua vida é cercada por tua proteção divina. Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, de forma que os seus rebanhos e os seus bens têm se multiplicado por toda a terra. Ele prospera em tudo o que faz. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Um desafio foi lançado, uma prova de fé. Satanás afirmou que a fé de Jó era baseada apenas em suas bênçãos. Ele acreditava que Jó não permaneceria fiel sem suas riquezas. Ele acreditava que Jó se afastaria de Deus se fosse privado de sua fortuna e saúde. A dúvida de Satanás era profunda e desafiadora. Deus, confiante na devoção inabalável de Jó, permitiu que Satanás o testasse. Ele sabia que a fé de Jó era genuína e não dependia de bens materiais. No entanto, ele estabeleceu um limite. Satanás poderia tocar nos bens e na saúde de Jó, mas não poderia tirar sua vida. Satanás poderia tocar nos bens e na saúde de Jó. Ele poderia causar dor e sofrimento, mas não poderia destruir sua essência. Mas ele foi proibido de ferir o próprio Jó. A vida de Jó estava nas mãos de Deus, protegida por sua vontade. Essa conversa nos céus prepara o cenário para um profundo teste de fé. Os anjos observavam, cientes da importância desse momento. Jó, inconsciente da aposta cósmica sendo feita em seu nome, continuou a viver uma vida agradável a Deus. Ele seguia seus dias em paz e devoção. Mal sabia ele que sua fé estava prestes a ser provada da maneira mais inimaginável. A tranquilidade de sua vida estava prestes a ser abalada por um teste divino. Os ventos da desgraça sopraram sobre a vida de Jó com velocidade aterrorizante. Era como se a própria natureza estivesse conspirando contra ele, trazendo uma tempestade de infortúnios. Mensageiros chegaram, cada um trazendo notícias mais devastadoras que o anterior. A cada nova mensagem,
o coração de Jó se afundava mais na tristeza. Primeiro, chegou a notícia de que seus bois e jumentos foram roubados, seus servos mortos. A riqueza de Jó, construída ao longo de anos de trabalho árduo, foi destruída em um instante. Então, o fogo consumiu suas ovelhas e os servos que cuidavam delas. As chamas não deixaram nada além de cinzas e desespero. Enquanto Jó processava essa notícia insuportável, outro mensageiro chegou. A dor em seu coração parecia insuportável, mas o pior ainda estava por vir. Desta vez, eram notícias sobre seus filhos. A expressão do mensageiro refletia a gravidade da tragédia. Um grande vento atingiu a casa onde eles estavam festejando, derrubando-a sobre eles. A alegria de uma celebração transformou-se em um pesadelo. Todos os filhos e filhas de Jó morreram. A dor de perder um filho é inimaginável, mas Jó perdeu todos de uma vez. Em um único dia, tudo o que Jó amava foi tirado dele. Jó ficou completamente arrasado. Sua vida, antes cheia de bênçãos, agora estava mergulhada em tristeza e desolação. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e caiu no chão em adoração. Em meio à sua dor, ele encontrou forças para se voltar para Deus. Jó, S2. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Suas palavras refletiam uma aceitação profunda da fragilidade da vida. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em sua dor, Jó reconheceu a soberania de Deus. Mesmo em sua dor inimaginável, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus. Sua fé permaneceu firme, um testemunho de sua devoção. Ele se agarrou à sua fé. A fé era a âncora que o mantinha firme em meio à tempestade de sua vida. Esta passagem marca um momento crucial na história de Jó. Ele estava diante de uma escolha que definiria seu futuro. Despojado de tudo o que lhe era querido, Jó enfrentou uma encruzilhada. Ele poderia se entregar ao desespero ou encontrar um novo caminho através da fé. Ele poderia sucumbir ao desespero e à raiva contra Deus, ou poderia escolher confiar na bondade inabalável do Senhor. A decisão não era fácil, mas era crucial. A resposta de Jó, embora cheia de angústia, demonstrou sua fé inabalável. Ele escolheu confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Apesar de sua perda inimaginável, a fé de Jó não vacilou. Ele perdeu tudo o que tinha, sua riqueza, seus filhos e sua saúde, mas sua confiança em Deus permaneceu firme. Ele sabia que Deus ainda estava no controle, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Jó, S2. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essas palavras ecoam através dos séculos como um testemunho da sua fé inabalável. As palavras de Jó são uma prova do poder da fé. Elas nos mostram que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas de uma confiança profunda em Deus. Mesmo diante de um sofrimento insuportável, ele se agarrou à crença de que Deus era justo e misericordioso. Ele acreditava que, de alguma forma, seu sofrimento tinha um propósito maior. A fé de Jó não estava enraizada em suas circunstâncias. Não era uma fé que dependia de bênçãos materiais ou de uma vida sem problemas. Estava ancorada em algo muito maior. Estava ancorada na soberania e na bondade de Deus. Ele acreditava na soberania de Deus. Ele sabia que Deus tinha um plano, mesmo que ele não pudesse compreendê-lo naquele momento. Ele confiava na bondade de Deus, mesmo quando não conseguia entender seu próprio sofrimento. Ele sabia que Deus era bom e justo e que seu sofrimento não era em vão. A fé inabalável de Jó é uma inspiração para todos nós. Ela nos mostra que mesmo nas piores circunstâncias, podemos confiar em Deus. Isso nos lembra que nossa fé não deve ser testada apenas em bons tempos. A verdadeira fé é provada no fogo da adversidade. O sofrimento de Jó teve uma reviravolta ainda mais excruciante. Ele não apenas perdeu tudo o que tinha,
mas também foi afligido fisicamente. Seu corpo ficou coberto de feridas dolorosas. Ele estava em agonia constante, sem alívio à vista. Ele se sentou nas cinzas, raspando a pele com um pedaço de cerâmica quebrada. Sua dor física era um reflexo de sua dor emocional e espiritual. Sua dor física refletia sua turbulência emocional. Ele estava em um estado de desespero, mas ainda assim ele não perdeu a fé. Mesmo assim, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus. Ele se manteve firme em sua fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Este período de intenso sofrimento colocou à prova a fé de Jó em seu âmago. Ele foi testado além dos limites humanos, mas sua fé permaneceu inabalável. No entanto, ele emergiu do fogo, com sua fé refinada e seu espírito inabalável. Ele se tornou um exemplo de perseverança e confiança em Deus. A história de Jó serve como um poderoso lembrete de que mesmo em meio às nossas maiores provações, Deus está conosco. Ele nunca nos abandona, mesmo quando estamos no vale da sombra da morte. Ele nos sustentará com sua presença. A fé de Jó nos inspira a confiar em Deus, não importa o quão difícil seja a jornada.